A gente segue acompanhando o noticiário internacional também, porque neste momento o governo americano, o governo Donald Trump, recebe Netanyahu. Eles se reúnem nos Estados Unidos neste momento. Vamos acompanhar as imagens ao vivo. Já já o Luca Bassani vai também nos ajudar a entender um dos maiores encontros que acontecem neste final de ano. O governo americano novamente tentando intermediar novas ações. Eles conversam com jornalistas neste momento. Claro que haverá ainda uma reunião, tem uma conversa de início ali com jornalistas, ambos ali, um semblante pelo menos até quase que sorridente. Vamos acompanhar então o que os líderes estão dizendo neste momento que vai finalizando o ano de 2025, situação de momento entre as duas nações, Israel e também o governo americano, os Estados Unidos. O governo americano que se reuniu recentemente com Volodymyr Zelensky, também fez ali uma garantia de segurança sobre esta guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Israel também, que foi duramente atacado recentemente e agora tem um encontro com o governo americano. Vamos acompanhar com Luca Bassani. Você sabe, eles matam pessoas. Eu assisti isso por muitos anos. Eles formam um grupo de 100, 200 mil pessoas e começam a bombardear. São pessoas realmente odiáveis. Se o Irã continuar com o seu sistema, seu programa de mísseis, nós voltaremos a bombardeá-los imediatamente. Quais os seus planos para governar Gaza nos próximos anos? Esse grande primeiro-ministro está aqui, nós vamos falar sobre Gaza, vamos falar sobre várias coisas. E Gaza será um desses temas contemplados. Well, let's put it this way. Every hostage just about that's been released was released because of Todos os reféns foram libertos por conta de mim, do Steve Witkoff, Jared Kushner, todos os meus companheiros do meu time. Todos foram libertos por conta de nós. Nenhum deles foram libertos na administração Biden. Depois tivemos uma falta de libertações por um desentendimento durante o meio da guerra. E nós temos apenas um corpo de um dos reféns cujos pais estão aqui dentro e uma família muito linda e estão esperando o corpo do seu filho. Apenas um está faltando ser liberto. E nós faremos tudo o possível para conseguir o seu corpo de volta. Eu acredito que ele está vivo, os pais disseram, mas eu realmente não sei se isso é possível. Eu gosto muito que você pense dessa maneira. Look at all of the people. What do you think the total number is? 255. 255. Qual o número total de pessoas que foram sequestradas? 255 foram sequestrados. 254 já voltaram, apenas falta um. Vivos e mortos. President Trump, does the reconstruction of Gaza? Does the reconstruction of Gaza will begin even before Hamas is disarmed? I think it's going to begin pretty soon, yeah. Eu acredito que a reconstrução de Gaza vai começar muito em breve. Ele pôde vir como está caótica aquela região. Isso foi caótico, foi uma bagunça por séculos. Nós vamos alinhar toda essa região. Toda a região nós vamos conversar e vamos acertar tudo isso. Gaza é um lugar muito difícil. É um bairro muito difícil. Um bairro barra pesada. Yeah, please go ahead. I'm asking about the relationship between you and the Prime Minister. What about it? O que você quer saber sobre a relação que eu tenho com Netanyahu? Eu não acho que ela poderia ser
melhor do que é. Nós ganhamos uma grande guerra juntos. Aquilo que nós fizemos contra o Irã, ninguém seria capaz de fazê-lo. Nós completamente desintegramos todo esse programa nuclear do Irã. What about the pardon that the president of Israel needs to give the prime minister? A pardon? I think he will. How do you not? O que o senhor tem a dizer sobre o perdão presidencial ao primeiro-ministro? Eu acredito que ele será perdoado, sim. Ele ganhará o indulto. É muito difícil que isso não aconteça. Já falei com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e ele disse que está tudo sendo encaminhado. Em relação à Venezuela, Well, I don't want to say that. I know exactly who it was, but I don't want to say who it was. But you know, it was a long story. Eu não quero responder nada de forma detalhada a respeito disso. Em relação à CIA e a sua presença na Venezuela. Well, I spoke to him recently. Pretty recent. Reasonably recent. O senhor falou com... Mr. President, can you explain the importance? You have to understand what he's done. They've sent billions of dollars of drugs in. But maybe just as bad. Vocês precisam entender o que os venezuelanos fizeram. Eles mandaram bilhões de dólares de drogas para os Estados Unidos. Insane asylums, the drug lords, the drug dealers. E muitos desses milhões de pessoas que são completamente desajustadas mentalmente vieram durante a última administração nas nossas fronteiras. Assassinos. Muitos desses cartéis, muitos desses senhores da guerra que fazem coisas terríveis, cortam membros do corpo. Isso aconteceu no Colorado. Todas as piores pessoas, as pessoas muito ruins foram enviadas para cá. 97% das drogas vindo pelo mar, elas não vêm mais. Isso foi completamente parado após as nossas ações. Eles agora têm tido uma grande dificuldade de encontrar pessoas que conseguem pilotar esses barcos pelo Caribe. A cada barco que nós destruímos, nós salvamos 25 mil vidas americanas em nosso país, que são viciados em drogas. Eu gostaria de convidá-los a algum de vocês a almoçar conosco. Vocês gostariam? Vocês podem entrar, caso não queiram, podem ficar aqui do lado de fora. Marco está fazendo um bom trabalho. Her only problem is she's too nice to you, and you're not nice to us, but that's okay. Margot, take them up and have a beautiful lunch. Marco, leve-os para almoçar. Nós nos falamos mais tarde. Yeah, I don't like it. It's not good. I heard about it this morning. You know who told me about it? President Putin told me about it. Early in the morning, he said. Presidente Putin me disse pela manhã que ele falou sobre esse ataque que aconteceu na Ucrânia. Os ucranianos queriam os Tomahawks, eu parei com essa ideia, mas eles estão em uma fase ainda de ofensiva. Falaram sobre um ataque possível na casa do presidente Putin e todos essa guerra ofensiva, eu quero que ela acabe, que ela não continue. Well, it came out. Well, we'll find out. I mean, you're saying maybe the attack didn't take place. It's possible too, I guess. But President Putin... Muitos estão dizendo que talvez esse ataque não tenha de fato acontecido, mas o presidente Putin me confirmou que a sua casa foi um dos alvos. You call President Trump the strongest friend for the state of Israel. You work with numerous administrations, numerous presidents. Can you expound on that? What makes President Trump such a strong friend for the state of Israel? Why don't you go first? Você pode dizer por que o presidente Trump é um amigo tão importante em Israel? Eu já disse algumas vezes e vou repetir, nós nunca tivemos um amigo no Estado de Israel como o presidente Donald Trump. Não só pela frequência de nossos encontros, mas pelo conteúdo de cada um deles.
É um prazer ter o presidente Trump liderando os Estados Unidos e também liderando o mundo livre. Ele tem ajudado o mundo a encontrar um futuro muito melhor. Eu tenho uma ótima relação com o presidente e com o primeiro-ministro de Israel. A relação tem sido extraordinária. E o Benjamin Netanyahu é um homem muito forte. E se você não tivesse um presidente forte, se você tivesse alguém fraco, Israel não existiria hoje. Caso Israel tivesse qualquer um outro líder, talvez não existisse hoje. E agora está mais forte do que nunca. Eu espero que ele se entenda com a Síria no futuro. Porque o novo presidente da Síria está trabalhando duro para ter uma boa relação com o resto do mundo. Eu sei que ele é uma pessoa difícil, mas eu espero que eles consigam se entender. Eu retirei as sanções da Síria, porque nós queremos ver a Síria substituída economicamente. Eu espero que ele converse com a Síria também no futuro. Bom almoço a todos. Até a próxima. Obrigado a todos. A gente continua acompanhando, então o almoço será servido agora, enquanto tem essa reunião. Espero que não seja ali ovos e sorvete, um fast food como o governo americano gosta de comer sempre. O Trump já revelou em várias entrevistas que gosta de ovos, às vezes não toma café da manhã, mas já avança para uma outra refeição e come cereais também. Vamos ouvir a Daisy Siocari, que eu imagino que já tenha almoçado, mas aqui de sobremesa tem muita informação para a gente discutir. Sobre elas também já, Daisy, quero ouvir de você sobre a situação da Venezuela. O governo americano diz ali, por parte do presidente Donald Trump, que a Venezuela tem enfrentado dificuldade para encontrar quem queira conduzir essas embarcações, porque após essa ofensiva do governo americano, diminuiu, né, essa ida de material, toda vez do narcotráfico, na verdade, que circulava muito ali, o espaço aéreo foi fechado, teve essa ofensiva dos militares e ele diz então que a Venezuela tem sentido essas ações. Isso de fato deve avançar ou deve ficar só como está? Isso já serviu para acender esse alerta no ditador Nicolás Maduro, hein, Daisy? Bruno, tem algumas questões que a gente tem que lembrar aqui quando a gente vai falar do Donald Trump, né? Num primeiro momento, e aí vamos começar essa análise de onde ela tem que começar. O Trump, ele quer ser conhecido como um grande negociador global, né? Como um grande líder que buscou a paz. Essa é uma narrativa muito poderosa para a base dele, né? Então, quando ele fala da Venezuela, e aí respondendo a tua pergunta, eu acredito que a questão com a Venezuela ela já deve parar por aí, porque ela já provocou uma reação suficientemente forte e já posicionou o Trump como esse líder contrário às facções venezuelanas. Então, ele já conseguiu o que ele queria, mas ele busca incessantemente essa questão de ser reconhecido como alguém que luta pela paz, pelo grande líder que negociou a paz mundial. E aí eu trago a questão aqui de novo para o Netanyahu, que ele tem que buscar reforçar uma posição dentro de Israel de um grande líder, mas ele enfrenta grandes desafios internos, desafios no governo dele. E aí quando a gente volta essa questão para essa reconstrução de Gaza, a gente tem um problema que eu considero fundamental, Bruno. Porque os dois líderes, tanto o Netanyahu quanto o Donald Trump, eles enfrentam questões internas importantes. E a reconstrução de Gaza, ela parte por uma reconstrução estrutural que não depende simplesmente desse acordo do Trump, que eu considero, num primeiro momento, um pouco frágil. E por que eu digo isso? Porque não basta simplesmente o Trump e o Netanyahu conversarem. Existem fatores domésticos que podem distorcer a reconstrução estrutural de Gaza. E por que eu digo isso? Porque o cessar-fogo ele tem sido frágil, porque a violência as questões no território de Gaza, elas ainda continuam. Então, o território de Gaza ele tem sido violado ainda
por diversas facções. E se essas questões internas dos dois líderes, elas prevalecerem em relação a esse cessar-fogo interno em Gaza, o que a gente deve ver é um aumento de violência, um retrocesso, inclusive um retrocesso diplomático e uma instabilidade regional. O ponto é justamente esse, essa instabilidade regional em Gaza. Não basta simplesmente os dois líderes dizerem que isso vai acontecer, é preciso que esse cessar-fogo no território aconteça. E isso não tem acontecido. Então, eu acredito que nas próximas semanas a gente deva ver, Bruno, um retrocesso diplomático. Acácio Miranda, quero ouvi-lo também sobre essa linha do governo americano querer ser o líder, quem conseguiu articular tudo isso para acalmar os ânimos, para cessar as guerras. Isso é muito mais para fortalecer a imagem de Donald Trump ou, de fato, para chegar em um resultado? Eu já emendo o seguinte, porque a reconstrução da faixa de Gaza, da cidade de Gaza, como tem sido chamada, vai demandar muito dinheiro. Somente Israel não vai conseguir fazer essa reconstrução. De onde virá todo esse recurso para ajudar a reconstruir do zero essa região onde foi totalmente destruída, Cássio? Bruno, os Estados Unidos sempre tiveram um pouco esse papel de polícia do mundo, de justiceiros do mundo. A questão é que, ao longo do tempo, eles foram dando um viés de ideologia para isso. Donald Trump não é o primeiro a fazê-lo, é importante que se frise. Foram dando um viés de ideologia para isso, e com esse viés de ideologia, essas ações passaram cada vez mais a serem discutidas, especialmente sob o prisma da legitimidade. A atuação de Donald Trump em Gaza, especificamente, tem um pouco desse quê de polícia do mundo, também tem um pouco de uma necessidade dele satisfazer o próprio ego, ganhando o Nobel da Paz. Em terceiro lugar, também tem um quê comercial. Israel são um grande parceiro dos Estados Unidos, sempre foram grandes parceiros dos Estados Unidos, então há essa responsabilidade. E a partir dessa responsabilidade surge também o viés econômico, porque hoje, por conta da guerra, como mercado, o Oriente Médio está fechado e instável. Com a solução da questão de Gaza, os outros países, Irã e outros aliados do Hamas, acabariam também sendo desestimulados a eventuais ataques. E mais do que isso, os Estados Unidos vão injetar uma parte do dinheiro para essa reconstrução, mas os Emirados Árabes, o Catar, todos esses países também vão injetar dinheiro, porque acabarão influenciando a economia do Oriente Médio e acabarão influenciando a própria economia, através de um estímulo público às empreiteiras desses países e também a solucionar este problema ali em Gaza. Então é uma equação bastante complexa, é uma equação que tem inúmeras camadas, mas Donald Trump, gostemos ou não, está costurando aos poucos todas essas camadas. Resta saber se essa solução será efetiva, porque a Daisy disse, e vale reiterar, por mais que não tenha aparecido tanto, ainda há um problema na faixa de Gaza. O Hamas não deixou de existir e ainda há conflitos pontuais, mas há conflitos naquele território. As análises de Acácio Miranda, a gente segue de olho nesse encontro que está acontecendo neste momento, o encontro com representantes tanto do governo americano quanto também israelense, para tentar chegar no consenso e ver, de fato, como iniciar a reconstrução na cidade de Gaza.